Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Mateus, versículo 6 do capítulo 6. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados e curadas. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Palavras de Tiago, capítulo 5, o versículo 16. Com estas palavras bíblicas, eu acolho a cada um e a cada uma que mais uma vez tirou esse tempo para estar conosco, para estar aqui conosco neste encontro virtual, onde nós queremos refletir e falar sobre o assunto oração. Celebramos, oramos e refletimos, portanto, este momento na certeza de que Deus se faz presente em nosso meio. E assim nós queremos, nesta noite, adorá-lo em palavras, em ações. Portanto, seja você bem-vinda e seja você bem-vindo. Celebramos, louvamos a vida em comunhão, mesmo que virtual. Nesta noite eu quero compartilhar com vocês, em especial, a vida do nosso irmão, Delindo Reinholtz, membro aqui da comunidade Jardim Limoeiro. Ele pede que nós oremos por ele. Ele se encontra internado no hospital evangélico, cuidando e tratando dos seus problemas de saúde. Como o nosso tema é oração, assim nós já, desde agora, lembramos de tantas pessoas queridas e queridos que precisam deste momento, que precisam da nossa oração. Lembramos a Juliana, que se recupera e continua seu tratamento em casa, a Noêmia, tantos outros membros e membras da nossa paróquia, de outras comunidades luteranas, Brasil afora, também pessoas que nos acompanham, nos assistem aqui. Nós queremos refletir sobre a oração, mas também queremos orar. Invocamos assim a presença do nosso Espírito Santo em nosso meio, ouvindo a canção. Vem, Espírito Santo, vem atender o nosso chamado, nos ensina a ser teu povo, na esperança libertado. Vem, Espírito Santo, vem atende o nosso chamado, nos ensina a ser teu povo, na esperança libertado. Assim nós nos encontramos virtualmente, eu aqui na minha casa, você na sua casa, e que bom que eu posso chegar até vocês e vocês nos acompanham aqui. Me sinto bem ouvindo e vendo cada um e cada uma participando deste momento. E assim nós nos encontramos, nos reunimos
respondendo ao chamado do nosso Deus, que é o Criador e o mantenedor dessa nossa vida. E assim nós agradecemos, Deus Criador, pela tua infinita presença em nossa vida, desde o nosso nascimento. Nós estamos aqui reconhecendo o teu amor incondicional, que é revelado em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele nós também agradecemos. Jesus, nosso amigo e irmão, porque vieste para nos unir para sempre com Deus. Nós estamos aqui participando da comunhão, mesmo que virtual. E assim que o Espírito Santo recria e cria entre nós comunhão e amor. E assim nós também agradecemos, Santo Espírito Consolador, por nos unires na fé, na esperança e no amor a Ti. A Ti, ó Deus, que sempre caminhaste com e ao lado de Tua gente, permanece conosco em nossa caminhada, hoje e sempre. Clamamos, cantando juntos a canção. O Senhor está contigo, o Senhor está com ele, o Senhor está com ela, todos estão, Senhor, os povos todos estão, Senhor, e nos tem chamado a construir a paz, os povos todos estão, Senhor, e nos tem chamado a construir a paz. É a paz que procede do amor, é a paz que procede do Senhor, é a paz alicerçada na justiça, porque santo, forte e justo é nosso Deus. Assim diz a palavra de Deus. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Mateus capítulo 7, o versículo 7 e 8. Oremos. Senhor meu Deus, Tu és toda a nossa riqueza, e tudo que temos vem de Ti. Somente Tu és bom, justo e santo. Com a Tua bondade podes fazer, preencher e dar todas as coisas. Lembra-te da Tua misericórdia. Senhor, preenche os corações aflitos e angustiados com a Tua graça. Como suportar, ó Deus, as misérias desta vida, sem que Tu nos confortes com a Tua misericórdia? Não ocultes tua face de nós e não demores em vir a cada um e a cada uma de nós. Se tu tirares teu espírito de nós, nossa alma se tornará um deserto sem água, sedenta por ti. Tu, Senhor, és toda a nossa sabedoria e aprendizado. Antes que o mundo fosse feito e antes de nascermos, tu já nos conhecias e tu nos conheces assim como agora somos. Ensina-nos, Senhor, a fazer a tua vontade e a viver de forma digna e humilde em tua presença. Em nome de nosso Senhor Jesus, Salvador e Consolador. Amém. Meus amados e amadas em Cristo Jesus,
Nós estamos no mês da Reforma. Vamos celebrar 503 anos de aniversário da nossa igreja. E o nosso reformador, Martinho Lutero, ele tinha um grande amigo que era o seu barbeiro, já há 18 anos. O nome dele era o senhor Pedro Beskendorf. Uma vez, Pedro, fazendo a barba do Martinho Lutero, perguntou a ele: Doutor Lutero, como o senhor ora? Tempos depois, o Lutero enviou uma carta de mais ou menos 40 páginas ao seu amigo, contendo a resposta a essa pergunta. Essa carta ela foi publicada em 1535, tendo como título Uma singela forma de orar para um bom amigo. E eu gostaria de compartilhar 3 pequenos trechos desta carta. Uma delas: prezado mestre Pedro, ofereço-lhe o melhor que eu tenho. Vou contar-lhe a maneira como oro. Possa nosso Senhor Deus ajudá-lo e a cada um fazê-lo melhor. Um bom e hábil barbeiro precisa ter seus pensamentos, mente e olhos concentrados sobre a navalha e a barba. E não se esquecer de onde ele está enquanto corta e barbeia. Se ele ficar conversando, olhando ao redor ou pensando em outras coisas, poderá cortar a boca ou o nariz, ou mesmo a garganta de seu freguês. Assim, qualquer coisa para ser bem feita precisa ocupar a pessoa toda, com todas as suas faculdades e membros. Quanto mais deve a oração possuir o coração da pessoa, exclusiva e completamente, se é que ela deva ser uma boa oração. O segundo trecho: em primeiro lugar, às vezes sinto que por causa de ocupações ou pensamentos alheios, fiquei frio ou perdi a vontade de orar. Pois a carne e o diabo estão constantemente dificultando, impedindo a oração. E um terceiro e último trecho: por isso é bom que de manhã cedo se faça da oração a primeira atividade e de noite a última. E previne-te muito bem desses pensamentos falsos e enganosos que dizem: espera um pouco, daqui a 1 hora vou orar, mas antes ainda tenho que resolver isso ou aquilo, porque com esse pensamento se passa da oração para os afazeres que prendem e envolvem a gente a ponto de não mais sair oração o dia inteiro. Assim eu trago o texto de Lucas, capítulo 11, 1 até 12, para nós iniciarmos a nossa reflexão nessa temática. Antes disso, eu convido para ouvirmos a canção. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O texto nos diz: Jesus ensina a orar. Um dia Jesus estava orando num certo lugar
E quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem, e não nos deixes que sejamos tentados. Então Jesus disse aos seus discípulos: Imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: Amigo, me empreste 3 pães. E que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Imaginem que o amigo responda lá de dentro: Não me amole, a porta já está trancada. E eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: Eu afirmo que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele lhe pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Esta leitura já usei em outros momentos de reflexão, outros momentos de meditação. Eu gosto muito desse texto porque ele faz com que a gente sempre se anime novamente nessa tarefa tão bonita que nós somos incumbidos, incumbidas, enquanto cristãos e cristãs. Esse texto que nós acabamos de ouvir, ele relata que nosso Senhor Jesus Cristo estava orando. Ele estava, como sempre, se dedicando, tomando um tempo oportuno para orar. Os seus discípulos puderam acompanhar esse tempo de ministério de Jesus. Tudo indica que os mesmos foram tocados, percebendo a profundidade e a importância da prática orante ao longo da vida de Jesus Cristo. Em várias passagens bíblicas nós encontramos Jesus orando. Em Lucas, por exemplo, quando ele curou um leproso, rapidamente as notícias se espalhavam e dessa forma muitas pessoas iam para ouvi-lo e para serem curadas. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Ao anunciar o evangelho lá na Galileia, Jesus diz: de manhã, bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Ainda lá em Marcos, ao saber da morte de João Batista, Jesus ficou profundamente entristecido. E em seguida, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto, novamente para orar. Ainda lá em Mateus, capítulo 14, versículos 22 e 23, após ele pedir para os discípulos subirem no barco e mandar o povo ali embora, o versículo diz assim: Jesus subiu no monte a fim de orar sozinho. E quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho, certamente orando. Ou seja, em várias situações, Jesus priorizou a oração. Isso ocorreu principalmente diante da necessidade de tomada de decisões, nos momentos difíceis e também nos momentos de gratidão. Tendo por base todo esse contexto dos evangelhos que relatam esses momentos de Jesus, Lutero frisava: muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde podia ir.
Portanto, Jesus sabia que um bom exemplo é mais forte do que um belo discurso. Discurso a gente vê muito agora, principalmente nesse tempo de propaganda eleitoral. A gente vê e ouve muitos discursos. Mas Jesus nos alerta que um bom exemplo é mais forte. Ele mostrou lá na prática o valor da oração. Com certeza isso motivou os discípulos a pedir que Jesus, então, também os ensinasse a orar. E esse pedido feito a Jesus sobre a oração, ela mostra a necessidade da mesma e revela uma certa deficiência na prática orante na vida dos próprios discípulos e também na vida de seus amigos. Também João Batista já havia ensinado seus discípulos a orar. E dessa forma, então a capacidade de aprender, ela começa com a capacidade de admitir o desconhecimento no assunto e expressa, então, o desejo de aprender. Nós aprendemos as primeiras orações com as nossas mamães, as nossas vovós, mas ao longo da vida, nós aprendemos sempre a prática de orar. E nunca é tarde sermos lembrados e relembrados disso. E aí Jesus encorajou os seus a orar continuamente no lugar onde estivessem inseridos. Penso eu que nós não devemos só orar de manhã ou à noite, como Lutero nos ensina, ou somente quando vamos ao culto, ou antes da Santa Ceia, ou antes das refeições, mas nós também devemos orar ali onde nós estamos inseridos no dia a dia, no trabalho, no lazer, na família, na casa. Pois a oração ela é um processo pedagógico. Os discípulos reconheceram que precisavam da ajuda de Jesus também no aprendizado da oração. Nós também necessitamos diariamente desse auxílio, de aprender a orar, de aprender a agradecer, mas sempre com sabedoria. Aquilo que é essencial para a vida em abundância. E aí, mais uma vez, eu me reporto a Lutero. Ele sempre dizia que a oração é o ofício do cristão e da cristã. Ele mesmo deu testemunho marcante de sua dependência da oração, havendo, na época, a liderança da igreja se pronunciado e condenado toda a causa de Lutero, ele se pôs a caminho munido de um salvo-conduto. E aí, estudando a história de Lutero, entre os dias 17 e 18 de abril de 1521, após o primeiro dia, quando ele estava ali, sendo questionado ou julgado, Lutero não conseguiu defender com ênfase suas opiniões e suas doutrinas. E após responder com certo temor e com voz inaudível as perguntas realizadas pelos poderosos diante do imperador Carlos V, Lutero, então, solicitou um tempo para pensar o que responder. O imperador concedeu a Lutero 24 horas para assim pensar e responder a todas as perguntas e questionamentos. Ele já estava sendo ameaçado de morte como herege, caso fosse entregue para ser condenado. Lutero, na verdade, então queria um tempo consigo e um tempo com Deus em oração neste momento difícil de sua vida. Muitas vezes nós também só lembramos de orar quando estamos em momentos difíceis, mas precisamos colocar isso como hábito a todo momento de nossa vida. Naquela noite, Lutero fez a seguinte oração que eu quero compartilhar com vocês. Ó Deus, Deus Todo-Poderoso e Eterno, quão horrível é o mundo! Vê como sua boca se abre para me engolir e quão pequena é minha fé em ti. Ó,
A fraqueza da carne e o poder de Satanás. Se depender da força deste mundo, tudo está acabado. É o fim. Foi dada a sentença. Ó Deus, ó Deus, ó meu Deus, ajuda-me contra toda a sabedoria deste mundo. Faz isso, te imploro. Tu deves fazer isso pelo teu próprio poder imenso. A obra não é minha, mas tua. Não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a disputar com estes grandes homens do mundo. Ficaria satisfeito em passar meus dias alegre e feliz, porém a causa é tua. E ela é justa e eterna. Ó Senhor, ajuda-me, ó Deus, fiel e imutável. Não me apoio em homens. Seria em vão. Tudo que procede do homem é instável e fracassa. Meu Deus, tu não me escutas? Meu Deus, não vives mais? Não, não podes morrer. Simplesmente te escondes. Tu me, tu me escolheste para esta obra. Eu sei. Portanto, ó Deus, cumpre tua própria vontade. Não me abandones pelo amor de teu bem-amado Filho, Jesus Cristo, minha defesa, meu escudo e minha fortaleza. Senhor, onde estás? Meu Deus, onde estás? Vem, rogo-te, estou pronto. Eis-me aqui, preparado para entregar minha vida pela tua verdade, sofrendo como um cordeiro, pois a causa é santa, é tua própria causa. Não te deixarei ir, não, não por toda a eternidade. E ainda que o mundo esteja abarrotado de demônios, e este corpo, que é obra de tuas mãos, seja arrastado, pisoteado, cortado em pedaços, reduzido a cinzas, minha alma é tua. Sim, tenho a tua própria palavra para assegurar-me isso. Minha alma pertence a ti e habitará contigo para sempre. Amém. Ó Senhor, envia ajuda. Amém. No dia 18 de abril de 1521, Martim Lutero fez diante do imperador Carlos V uma de suas mais famosas afirmações, dando então um testemunho fiel das Sagradas Escrituras. Diante de tudo e de todos os que estavam aguardando sua retratação em relação aos seus escritos, Lutero então disse assim: a não ser que seja convencido pelo testemunho da Escritura ou por argumentos evidentes, a minha convicção ela vem das Escrituras a que me reporto. E minha consciência está cativa da palavra de Deus. Nada consigo nem quero retratar, porque é difícil, maléfico e perigoso agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Portanto, meus irmãos e irmãs que aqui estão conosco, no texto de Lucas, capítulo 11, 1 a 12, que eu li há pouco, a gente vê que o discípulo pediu a Jesus que o ensinasse a orar, desejando manter-se permanentemente fiel ao seu mestre. Da mesma forma, Lutero deu um testemunho do seu encontro também com as Sagradas Escrituras e com o seu discipulado. Tanto no caso do discípulo como no de Lutero, tem aí um início, um processo que nos ensina a validade que uma oração tem. Jesus orou em um lugar deserto. Ele orou pelos outros, ele orou pelas outras, mostrando-nos a necessidade da oração de intercessão, que é sempre o nosso objetivo também nas quartas-feiras aqui. Jesus orou sozinho. E com os ensinamentos dele, nós podemos orar em conjunto. Ele orou com os outros, ele orou com as outras. E os primeiros cristãos também experimentaram o valor da oração.
E aí é importante para nós estarmos sempre diante de Deus em todos os momentos e em todos os lugares. Não só quando nós precisamos ou necessitamos. A única maneira de fazer isso, especialmente no nosso mundo agitado, é fazê-lo a sós com Deus, mas sempre em total dependência. Apontando para isso, Lutero afirma, inclusive lá no Catecismo Menor, na terceira petição do Pai Nosso, a boa, misericordiosa vontade de Deus, em verdade, é feita sem a nossa prece, mas suplicamos nesta petição que seja feita também entre nós. Seja feita a nossa vontade, assim como a sua também. Portanto, para nosso Senhor Jesus Cristo, a oração ela era parte indispensável no seu ministério, integrada em todos os aspectos de sua vida, e assim ela deve ser também em todos os aspectos de nossas vidas. Novamente eu digo, orem de manhã, orem à noite. Mas entre a manhã e a noite, orem com sua família, orem no seu trabalho, orem nas suas dificuldades, orem nas suas alegrias. Sendo assim, Lutero, inclusive, propôs como regra a oração que culmina com essa humildade. Cai de joelhos na tua cela e roga a Deus com a devida humildade e seriedade que Ele queira dar-te, por meio de seu querido Filho, o seu Espírito Santo, para que Ele te ilumine, te conduza e te dê entendimento. Portanto, a oração é parte fundamental de nossa vida. Mas precisamos aprender a aceitar que nem todas as nossas orações elas são respondidas da maneira como nós esperamos ou gostaríamos. Todavia, Deus não nos deixa sem resposta. Às vezes Ele nos diz sim, não, ou mediante o seu silêncio, Ele está nos dizendo, espera um pouco, tenha paciência, tenha fé, pratique o amor, pratique, em especial, o perdão. Que possamos refletir sobre a importância da oração. Murmurar e dizer que nós não temos tempo para nos dedicar à oração no período da manhã ou antes de dormir é inventar que haveria coisas mais importantes para fazer. Mas a nossa atitude e tarefa, elas devem ser estas: orar sem cessar, vigiar, pedir, buscar e bater à porta de Deus, tendo a certeza que o melhor Ele fará. Que assim seja. Amém. Nós assim queremos, em conjunto, orar. Eu peço que já escrevam seus pedidos, além daquele que eu já compartilhei no início desta live. Enquanto vocês já escrevem seus pedidos, eu vou fazer alguns breves avisos. Nós, agora, a partir de amanhã, vamos retomar o culto no ponto de pregação em Costa Azul, pela primeira vez ao longo desta pandemia. Então, amanhã à noite, às 19 horas, vou me reunir com as famílias de Costa Azul e celebrar a reforma. Também vamos celebrar o sacramento da Ceia do Senhor. Assim, eu convido também aos membros de Feu Rosa para sexta-feira, às 19h30, nosso culto da reforma, também com o sacramento da Ceia do Senhor. No sábado, em Nova Carapina, às 19 horas, também com a Ceia do Senhor. E teremos um culto, além da reforma, mais do que especial, aqui na comunidade Jardim Limoeiro, no domingo, pela manhã, às 9 horas, também com a Santa Ceia, mas este será transmitido ao vivo pelo Facebook. Lá nós queremos lembrar, orar e celebrar os 10 anos de batismo
de nossas crianças aqui da paróquia. Então, para aqueles e aquelas que têm filho em casa, né, com 10 anos de batismo, pode acompanhar este belo culto, esta bela celebração conosco no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Estaremos aqui novamente, quarta-feira que vem, para mais um momento de louvor, de reflexão, de oração, ainda sobre essa temática da reforma. E assim vamos caminhando, né, para o final de um mês de mais retomadas, de mais atividades, ainda levando em conta que devemos nos cuidar para cuidar dos outros. E assim também já estamos planejando as nossas celebrações para o mês de novembro e dezembro, que eu compartilho com vocês na próxima semana. Aguardo a vocês, então, que escrevam seus pedidos, suas orações, seus agradecimentos aqui, para que possamos fazer este momento especial. Enquanto isso, nós ouvimos a seguinte canção. Ó Pai, te agradecemos pelo bem e pelo pão, do trabalho e da riqueza desse chão, do trabalho e da riqueza desse chão. Neste altar apresentamos o lamento, as famílias despejadas do seu chão, tanta fome, desespero e sofrimento, gerados pelo luxo e ambição. Ó Pai, te agradecemos pelo bem e pelo pão, frutos do trabalho e da riqueza desse chão, frutos do trabalho e da riqueza desse chão. Esta mesa seja centro de partilha, onde a vida é celebrada em comunhão. Nesta mesa somos uma só família, que se trate com justiça todo irmão. Ó Pai, te agradecemos pelo vinho e pelo pão, frutos do trabalho e da riqueza desse chão, frutos do trabalho e da riqueza desse chão. Muito bem, já estão aqui participando conosco. Eu ainda lembrei de mais 2 avisos. Um é especial para os nossos jovens, para quem estava com saudade dos encontros da juventude na União Paroquial da nossa Grande Vitória, e para quem está participando agora da juventude recentemente, né? Esse era um encontro que acontecia e ele deixou de acontecer no ano passado e este ano por diversos motivos, conhecido como Tarde Temática, e a juventude está se organizando, então, para ter este momento de estudo e também de integração entre as pessoas jovens luteranas das paróquias de Cariacica, da Nossa Serra, Vila Velha e Vitória. E o tema desta vez será Juventude e Pessoas Idosas, para conhecer um pouco mais dessa campanha promovido pela JE da ESLB. Então, este encontro temático será virtual, eu já divulguei no Facebook, já divulguei no grupo da juventude, será domingo à tarde, às 15 horas. Então, façam as suas inscrições, vocês vão achar esse anúncio no Facebook, vão achar ele também no WhatsApp da juventude. E nós ainda devemos lembrar, em especial aos nossos membros aqui da nossa paróquia, peço licença quem está de fora, nós temos a nossa campanha de ação de graças. Então, lembrem de ainda montar o seu envelope, sua caixinha ou uma latinha e coloca lá a sua oferta de ação de graças. Essa nós vamos reunir apenas lá em dezembro, em celebrações específicas, para então podermos juntar todas as ofertas e agradecer a Deus pelas dádivas recebidas. E assim nós estamos devolvendo um pouco das bênçãos que Deus tem nos dado ao longo do ano,
E com esses recursos nós vamos ajudar a manter a nossa igreja firme e forte para findar o ano e iniciar um novo ano. E assim, se Deus permitir, como as notícias já foram boas, logo no início do ano teremos vacina contra o mal que nos assola lá fora, né, o Covid-19, e que possamos, ano que vem, nos reunir em massa novamente para continuar as nossas celebrações. E assim eu convido, então, para que nós iniciemos, então, esse momento de oração. Como já compartilhei com vocês no início, o nosso irmão Delindo Reinholz se encontra internado. Queremos orar a ele pela recuperação, pelos médicos que cuidam dele. A nossa querida Isaura Figue agradece pela recuperação do Davi, que ainda aguarda resultado de mais exames. Que Deus possa abençoá-las. Ivonete Hamloff agradece a Deus por ter ocorrido tudo bem na cirurgia da mãe dela, e a mãe dela, juntamente com ela, já está no quarto e está em recuperação. Que bom. A Carmen Gomes, que já participou conosco aqui na live, pede oração pela tia Ilse Onesort, que fará a cirurgia agora na próxima sexta-feira. Valdair Bonic, lá de Vila Pavão, agradece pelas chuvas. Claro, não podíamos deixar de agradecer pelas boas chuvas que caem, molhando assim as nossas plantas, dando água aos animais. Leomanaitson pede oração pelo colega de trabalho, Josi Correia, que contraiu Covid e está em coma no hospital. Oremos pelo José Correia. Lindaura Schultz agradece pela recuperação do pai, Alfredo Schultz, e da Renata Neumann, que moram lá em Santa Maria de Itibá. Eles também testaram para o Covid-19, mas já estão em recuperação. A Rosineia Schultz pede oração e conforto aos corações dela e dos familiares, pede sabedoria e a todos que precisam desse consolo e conforto neste momento. O Roberto Carlos Schultz agradece a Deus pelo consolo e amparo neste momento de luto que estão passando e vivendo nos últimos dias pela perda, né, pelo falecimento do seu Alberto, que é pai do Roberto, pai da Rosineia, também companheiro, avô, amigo, nosso coralista, que vamos sentir falta. Natalina Klitz, que pede orações pela família e principalmente ainda pela irmã Vanilda, que ainda luta arduamente a favor de sua saúde. Davi agradece também pela chuva. Norma Detman, Deus dê forças para a família Schultz. Ela compartilha, então, o luto, a dor, né? A Lucinéia Vutka agradece pelo bom desempenho do procedimento da vista do Sávio e agradece que conseguimos realizar agora os 2 procedimentos das 2 vistas, pois não é um tratamento barato. Pedir pela saúde do Vantuil Beige e o tio Ailton Vutke. Wilson Clens pede oração pelo tio Samuel Maia, que está internado no hospital, não está bem de saúde, e também pela tia Magdalena Bessert Maia, que também não está bem de saúde. Vinícius Ponat diz: sou grato a Deus pela melhora da minha tia lá em Rondônia, pede oração pela minha família e por nossa sociedade que ainda sofre com medo do vírus e ou medo da desinformação que acontece diariamente. Vamos nos cuidando. Amém, Vinícius? Isso mesmo. Simone Flegg, oramos por todos que perderam familiares e amigos e pelas pessoas que se encontram hospitalizadas. Martinho Kister, lá de Guarapari, que também nos acompanha sempre, pede oração por José Nildo, que está passando por uma fase difícil devido a um câncer, e agradece pelas nossas orações. Assim, Senhor, dá-nos a tua mão e conduz a nossa vida e a
Olá, pessoal. Deu um problema de conexão aqui, mas consegui voltar. Só que muitas pessoas saíram, né? Não esperaram. Quem sabe elas retornam. Estão me ouvindo? Se estão me ouvindo, alguém diz que sim, para ter certeza. E aí eu continuo com a oração. Ok, obrigado, Lucinéia. Continuamos assim, então. Já. Sempre às ordens. Os pedidos de oração já se perderam, mas eu acredito que vocês ainda ouviram até onde eu falei, né? Então nós nos colocamos em oração, e se não deu para ouvir ali todos os pedidos que fizeram, então nós com certeza sabemos que Deus nos acolhe assim mesmo. Senhor, dá-nos a tua mão e conduze a nossa vida. Guia os nossos passos para que possamos caminhar seguro. Sobre as asas da tua misericórdia, sintamo-nos protegidos. No colo da tua bondade, encontramos descanso verdadeiro. Em dias de medo e angústia, abriga-nos em teu poder. Em momentos de ansiedade, faze cair sobre nós a tua paz. Ao sentir-nos fragilizados e fragilizadas, ajuda-nos a ter esperança. Cuida de mim e dos nossos amados. Cuida do nosso destino. Quando a culpa nos acusar, acolhe-nos em tua graça. Absolve-nos do pecado e faz-nos renascer do teu perdão. Se cairmos, permite que caímos em tuas mãos. Se permanecermos caídos, dá-nos a tua companhia. Seja como for, cobre-nos com o manto do teu amor. Graças pelo teu cuidado, graças pela salvação. Agora dá-nos a bênção que tanto anseiamos. Assim colocamos todos os nossos pedidos, nossos agradecimentos nas mãos de Deus, em nome de teu Filho, este que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, Senhor, despede a teu povo em paz, pois contemplaram seus olhos a salvação, a qual tu preparaste para esta libertação. Pois contemplaram seus olhos a salvação, a qual tu preparaste para lhes a libertação. O encontro contigo, Cristo, celebramos aqui, todos unidos aos santos, a mesma voz, seguimos o caminho de tua paz e teu amor. Todos unidos aos santos, a mesma voz, seguimos o caminho de tua paz e teu amor. Mesmo com as dificuldades técnicas, a gente consegue encerrar esse momento tão bonito, né? Pena que muitos saíram da sala e não ficaram ali aguardando o retorno. Mas para você que ficou, que bom.
E vamos assim nos despedindo sob a bênção de Deus. Deus que cria, qual pai e mãe, abençoe vocês e continue desenvolvendo em vocês a capacidade de buscar a vida. Deus que cria, me abençoe também. Deus que salva e liberta em Jesus Cristo, caminhe com vocês na verdade e na dignidade da vida. Deus que salva e liberta, caminhe comigo também. Deus que anima no poder do Espírito Santo, esteja ao lado de vocês quando realizarem sinais de plena comunhão. Deus que anima, que esteja também ao meu lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim nos despedimos. Permaneçam na paz, mas lembrem-se sempre de servir ao Senhor com muita alegria e perdão em seu coração. Demos graças a Deus. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um e cada uma, hoje e sempre. E assim eu me despeço com a canção Amanhecer. Beijos e abraços para cada um e cada uma que permaneceu até o fim, mesmo que deu a falha técnica aí. Amém? A cada dia nasce de novo sol, assim que nasce a cada manhã. A misericórdia de Deus, recebo hoje a dádiva da vida, novamente de tuas mãos, Senhor. E cada noite sonho quer servir, vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver, dá mais calor pra ver brilhar o sol do amor do amanhecer. Nós somos o sol da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver, dá mais calor, fazer brilhar o sol do amor do amanhecer.